Sensacional. Da última vez ele deu um cano, eu queria conversar com ele. Pois é. Aí ele não conseguiu. Pergunta pro Datena. Jornalista, radialista, apresentador, empresário, nosso brother, senador por Goiás, está aqui, Jorge Cajuru. Porra, você tá bonito, hein, Cajuru? Tá brilhando. Um Apple Watch. Você tá bonito. Lembra quando você tava em Ribeirão Tris? No flat. Lembra do Você flat? mandou paniquetes lá. Você lembra? No flat. Porra, puta saudade de você, Cajuru. Quanto tempo que eu não... Bom, primeiro, filho, permita-me aqui, porque quem não tem gratidão não tem caráter. Deus e saúde a todo o enorme público do histórico programa Pânico de todo o país. Mas a minha gratidão se deve porque no pior momento da minha vida, além dos espaços todos que eu sempre tinha no programa, juntamente com o Datena ou sozinho, foi quando eu lancei aquele livro Condenado a Falar. E se não fosse a propaganda gratuita que vocês fizeram em vídeo, você que pediu para toda a equipe fazer, eu me lembro domingo à noite lá, quando acabou o programa, antes daquele nosso tradicional jantar, que era a pauta que você fazia já para o próximo programa, né? E eu sempre participei de todas as reuniões, que era um privilégio para mim assistir o trabalho de vocês ali. E vocês fizeram uma propaganda nacional e simplesmente o meu livro chegou à venda de 1.226.000 exemplares. E foi no momento que lançou o livro do Tim Maia. Olha que vergonha eu ganhar do Tim Maia, né? Tim Maia é mais importante do que eu, né? Quem sou eu? Mas então, o meu carinho, a minha gratidão, eu nunca esqueço de vocês. Você é um amigo especial. Vi aí o Daniel Zuckerman, que é da minha época. Os novatos aí que estão brilhando. Enfim, eu estou aqui em Brasília ao dispor de vocês. Ontem eu assisti o programa todinho. Toda semana eu assisto, pelo menos uma ou duas vezes. Só dia de sessão que é mais complicado, né? Como hoje tem sessão, quarta tem, quinta tem, eu gosto de me preparar, eu gosto de votar ouvindo o meu público, os meus seguidores, eu pergunto a eles como eu devo votar e no final eu ouço os meus conselheiros. Eu consegui algo como senador que eu creio que vai ficar na história. O meu conselheiro político é o gaúcho Pedro Simon, o meu conselheiro de educação é o Cristóvão Buarque e o meu conselheiro de saúde é a senadora Heloísa Helena. Então eu sempre antes converso com cada um, porque para mim, e você é um exemplo disso na comunicação brasileira, você nunca trabalhou no singular, você sempre defendeu o plural. E é isso que eu pratico aqui. Gente, trabalha em equipe. Eu tenho umas saudades enormes do Cajuru. Produtor, sempre falei com você. Vinha o Datena aqui, aí dava um pau, você não vinha, o Datena ficava desesperado. Mas você é um cara autêntico. E antes de a gente entrar em política para falar do Alexandre de Moraes, você vai abordar esse assunto aqui, eu queria fazer uma descontração, se é que é possível. Você deu uma declaração recente que você estava impotente. Eu lembro você na Galistão que seu apelido é Boca Louca, meu irmão. Que é verdade, Cajuru, que você fez algum... É um implante peniano, desculpa abordar sobre isso. Pô, mas senador. Mas salvou... Senador, não, tem que descontrair. Senador broxa, tem que saber. O Cajuru é meu amigo de anos, de bater papo, de ligar... Conta da sua impotência e quanto foi importante agora no momento que a gente precisa estar com alguma coisa dura. É o senador broxa, tem que saber. Não, a verdade é uma só. As pessoas brincam muito com isso, mas é preciso levar esse assunto a sério. Porque o diabetes, o Emílio sabe, eu sou ultra diabético, assim como o Datena também é. O Datena é de chegar a 630. Eu chegava a 460. Aí eu fiz a cirurgia do diabetes. Só que antes de fazer a cirurgia, eu cheguei realmente à impotência, como muitos diabéticos chegam, e eu procurei discutir a questão de educação sexual. Um homem com 48 anos de idade, ele não tem como viver feliz assim. Verdade. Né? E eu tinha uma namorada, um jornalista no Rio de Janeiro, cabeça muito boa, que virou e brincou comigo, falou, meu amor, é o seguinte, isso aí é igual a mulher colocar o silicone. Então, para com essa frescura, para com esse medo, vá procurar esse médico em Belo Horizonte. E eu lá fui para fazer a cirurgia numa boa e me orgulho, não tenho nenhuma vergonha de falar isso. E ajudou. E ajudei a muita gente, é isso que você colocou, Daniel. Muita gente mandando mensagem, muita gente que deu entrevista. Eu me lembro daquela revista
daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, meu Deus, de vez em quando, que eu tive AVC aqui no plenário, não sei se o Emílio sabe, 2 AVCs, né? E aí o médico falou, a sequela que você vai ficar, Cajuru, é com um pouco da perda de memória, que sempre foi algo que eu tive, né, de forma brilhante, a minha memória. Mas, enfim, eu me lembro da revista que fez uma matéria com várias pessoas agradecendo porque elas tinham vergonha de falar sobre isso e principalmente de fazer cirurgia. Então morreu, Daniel, não é um problema. Ô, Cajuru, você sempre foi um cara que você falou, você tem os seus mentores aí, você agora tá na Câmara Alta, você é senador, são 81 aí, são 80 com você, e você tem os seus mentores. O papo que surgiu é o negócio do Careca, do Moraes, do impeachment, exato, do Moraes. Campeão da calvície. O Deus da calvície. O Deus da calvície. O Xerxes. O Deus da calvície. Você é um cara que a gente gosta de ouvir, porque você sabe que político gosta de falar difícil pra dar uma engabelada na gente. Miguezão. Então tem aquele discurso bonito, cara, fala, a gente não entende porra nenhuma, você tem uma linguagem popular. Eu quero saber o seguinte, você traduzindo agora pro afegão médio, que somos nós, o que isso significa e até onde isso pode ir? Porque teve o abaixo-assinado do Coppola em rede social. Rede social a gente sabe, é aquele negócio que vai, daqui 2 horas acabou o assunto, já é um outro tal. Quero saber o que vai acontecer isso, mas com aquela tradição de Cajuru para audiência. Autêntico. Do jeito que você me conheceu sempre e do jeito que sempre foi a nossa amizade sincera. Emílio, ontem eu ouvi a sua opinião, inclusive. Falei, gente, o que o Emílio falou, o Brasil inteiro está falando. Conversei, inclusive, com alguns senadores. Eu tive um papo grande com o senador paranaense Álvaro Dias. Eu falei, Álvaro, o que o Emílio falou é o que o Brasil pensa, que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. E vamos lá, curto e grosso. Motivo: rabo preso. Exato. Nós temos 81 senadores. 26 são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Então veja o medo que eles estão nesse momento, quando na verdade não deveriam ter, porque há senadores investigados até de forma injusta, foi coisa política e tal, e que acabaram ficando em regime semiaberto, usando tornozeleira, então sofreram. Então agora é a hora deles mostrarem que a gente aprovando pela primeira vez na história do Brasil um impeachment de um nefasto ministro como Alexandre de Moraes, nós passaremos a ter mais respeito. O Supremo olhará até para os próprios investigados de forma diferente. É a chance de mudar a imagem do Senado, que é péssima. E tem senadores que insistem na tribuna e dizem, olha, o povo brasileiro está orgulhoso do nosso Senado hoje. Está uma ova. Eu pergunto a vocês todos aí no estúdio, quem está tendo orgulho do Senado Federal? Eu já sei a resposta, nenhum. Evidente, faz pesquisa no Brasil inteiro. Então é a chance que a gente tem de recuperar a imagem, a credibilidade, mostrando que votamos de forma independente, sem revanchismo, com embasamento, porque foi desse embasamento que eu fui procurado pelo Caio Coppola e disse, o melhor pedido de impeachment é o teu. Eu queria te dar uma sugestão, vamos juntos com um abaixo-assinado, na minha opinião, vamos chegar a 500 mil assinaturas. Ele não imaginava a potência dele, do Caio, que é o grande responsável por este abaixo-assinado, que hoje passa de 3 milhões de assinaturas e foi entregue ao presidente na sexta-feira, Rodrigo Pacheco, nas mãos dele, com 2 milhões e 800 mil assinaturas. Nós sentimos dele uma disposição, tipo assim, Emílio, eu vou lavar as mãos, porque ele só vota se houver empate. Então, ele lava as mãos, coloca para votar, né, manda para a Advocacia Geral do Senado, eu já sei a opinião, ela vai concordar com o embasamento do pedido de impeachment, com todos os motivos lá colocados, e aí cada senador vai colocar a sua digital, né? Cada não que ele disser vai significar não só não, vão significar milhões de nãos ou milhares na próxima eleição que ele disputar. Então a realidade é essa. Se não passar, Emílio, não passará exclusivamente porque tem rabo preso, porque ministro tem medo do Supremo, porque o Supremo ameaça literalmente, vai na sua casa, janta com você, fala, ó, tem uma investigação sua lá em tal lugar.
Olha aqui, ó, eu descobri, eu puxei, entendeu? Como eu não tenho, vai em Goiás, vai em São Paulo, vai em Cajuru, como já foram, inclusive, na época que eu pedi o impeachment do Gilmar Mendes. Então, eu estou muito tranquilo nesse sentido. E é chato dizer isso, alguns colegas não gostam, mas é a verdade, gente. Ou demonstremos ao país que não temos rabo preso, ou vamos demonstrar ao país aquilo que o Emílio Surita disse no Pânico para todo o Brasil, que ele não acredita que vai acontecer nada, que isso é conversa fiada, pronto, porque está na boca do povo. Ô Cajuru, você falou aí, citou a respeito de que tem gente ali que é investigado até que injustamente. Você acha que isso aí é uma carta na manga da turma lá de cima para poder prender o rabo de cada um? E você acha que a população pode mandar mensagem para o senador que votou, pressionando para que isso não aconteça de novo, que nem meu menino aí foi um empecilho da outra vez aí da Lava Toga. Você acha que a galera pressionando, você acha que dessa vez dá em alguma coisa, não? Bom, você foi muito feliz na colocação porque usou a palavra popular, apoio popular. É a primeira vez que um pedido de impeachment é acompanhado de um abaixo-assinado. Isso nunca aconteceu. Então, o Emílio sabe muito bem que político tem mania de falar que ele não tem medo de rede social, que ele não tem medo da mídia, mas é mentira. Ele morre de medo da mídia, morre de medo até de rede social. Então, a partir do momento que houver uma pressão, por exemplo, eu estou aqui no programa Pânico, imagine o alcance do programa. Eu participei com Augusto Nunes, do Direto ao Ponto, que inclusive bateu o recorde de audiência com mais de 4 milhões de visualizações. Todos os senadores viram, todos acompanharam, viram a opinião de cada integrante da bancada comandada pelo Augusto Nunes, e assim outros jornalistas pensam, sentiram a força do Caio Coppola, que entra e faz um vídeo e provoca a ira ou não da população brasileira. Então, há essas diferenças que dá a gente um pouquinho mais de otimismo. Mas, no fundo, eu sinto o que o Emílio sentiu e falou ontem na entrevista com o Marcel Van Hatten, que, aliás, eu tenho muito orgulho dele e muito respeito, admirável deputado e homem público. Depois eu só quero falar de um erro que ele cometeu aqui, se vocês permitirem. Certo. Mas, enfim, o resumo. Esse é o sentimento. E a gente quer que o Senado mostre que esse sentimento mudou. É igual rapidamente, eu falei, cheguei a conversar isso com o presidente Bolsonaro sobre aquela briga dele com a imprensa, Emílio. Todo dia xingando a imprensa, hoje a Globo, amanhã a Folha, amanhã o Globo, amanhã o Estadão. O que eu falei? Eu falei, é muito melhor o senhor, com suas atitudes, calar a boca da imprensa do que ficar nesse bate-boca. Perfeito? Cale a boca com o seu ministério. O senhor tem ministros extraordinários fazendo trabalho que há muito tempo não se fazia, como na infraestrutura, como na agricultura, né? Então, cala a boca da imprensa dessa forma e não em bate-boca pela liturgia do seu cargo, né? Então, é isso que eu penso. Muito bem. Você tem pergunta? O Sami tem uma pergunta. Cajuru, grande fã seu. Você é um cara que não arrega e eu admiro muito a postura que você teve nos seus anos de carreira, condizente com os seus ideais. Agora, Cajuru, eu sou economista e me preocupo muito durante a pandemia de tá uma turbulência, né? A gente sabe da necessidade, mas se não aproveitam disso para gastar muito dinheiro. Tem estados, tem municípios que ficaram mais ricos disso, seja por ajuda do governo federal ou por outros motivos. O que dá para fazer? Porque eu sei, pelo menos pelo que eu te acompanho, não conheço pessoalmente, você sempre foi um cara que brigou bastante, mas quando você entra aí, o jogo é outro aí. O que pega, assim? Porque a gente tá gastando muito dinheiro e parte dele de forma ineficiente. Sami, o que eu sempre subo a tribuna para dizer é que você não pode distribuir bilhões sem investigação, né? Nós tivemos denúncia de roubo do dinheiro da saúde em São Paulo, literalmente, aí é oficial, no Rio de Janeiro, em outros estados brasileiros, imagine nos municípios, houve um desvio de 54 bilhões. Ou seja, quando chega a esse ponto, meu Deus, de roubar o dinheiro da saúde,
Aí você fica pensando que o presidente Bolsonaro tem razão de não querer ficar sozinho, né, com a responsabilidade de enviar dinheiro para os estados e principalmente para a compra de vacinas. Ele deveria ter, a meu ver, Emílio, Sami, todos do Pânico e principalmente o público, a participação de todos. Todos deveriam cortar na própria carne, mas cortar de verdade, não é de conversa fiada. Porque tem muita gente que fala, eu vou cortar, mas não corta nada. O Congresso Nacional, o que ele custa, ele poderia custar 50%. Geraria uma economia brutal, fantástica. Se houvesse essa mesma economia, desde a Câmara de Vereadores até o governo federal e principalmente no Judiciário. O Judiciário, Emílio, eu não sei se você sabe, você, Sami, Daniel, todos vocês, alguns vão ficar assustados. Ele tem tanta mordomia, além daquela história de vinho, precisa ter 4 premiações internacionais, né? Vinho está escrito lá, eu provei. Eu apresentei esse pronunciamento que causou repercussão no Brasil inteiro. As demais regalias, lagosta, camarão, salmão, e o mais engraçado, pasmem, cada ministro tem 220 funcionários, só aquele que coloca a toga nele ganha 12 mil reais por mês. E agora o pior, cada ministro tem direito, sabe a quê? A auxílio, entre todos os auxílios de alimentação, de tudo, auxílio funeral. Puta absurdo. Eu fico até na expectativa de que dia vai ser o auxílio funeral do Gilmar Mendes. É um outro. Ô, Cajuru, mas você sabe que eu queria perguntar para você o seguinte... a gente sabe que é 2 Brasil, é o Brasil nosso. Exato. E o Brasil do clube. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que eu gostaria que você explicasse é o seguinte, porque o que acontece? Quem coloca o cara lá, o Supremo, os ministros do Supremo, é o presidente. Sim. Aí o presidente vai lá e escolhe, aí passa pelo Senado, que é onde o Cajuru faz parte, eles falam, tá aprovado, vai para lá. Agora apareceu esse pedido de impeachment, que é o pedido que você colocou para o presidente do Senado, e ele vai falar, agora nós vamos dizer se o Careca fica ou se ele vai embora. Quais são os pontos principais que vocês colocaram aí para o Careca ir embora? O que isso tem, o que você pode... quais são os pontos principais desse pedido de impeachment do Careca? Emílio, como são vários, eu vou te colocar os principais. Nós começamos pelo trabalho dele aí em São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública, e exibimos todas as denúncias feitas. Passamos por ele no Ministério da Justiça, no governo de Michel Temer, tudo o que ele fez. Chegamos ao Supremo Tribunal Federal, onde ele aí apresentou o que há de pior em um ser humano, qual seja, a arrogância, né? Existem 2 sentimentos que ninguém confessa: inveja e arrogância. Todo mundo confessa tudo, até traição. Inveja e arrogância ninguém confessa. E ele passou a tomar atitudes desastrosas, né? Comportamento em julgamentos sempre acompanhando o Gilmar Mendes. Portanto, o seu voto sempre era absurdamente criticado em todo o Brasil. Nós colocamos todos esses votos, apresentamos todos eles, todos os julgamentos. E chegamos a um momento da falta de respeito à Constituição quanto à liberdade de expressão, quando ele quis fechar 2 veículos de comunicação. Olha que ponto que ele chegou, ele sozinho quis fechar 2 veículos de comunicação e tentou de todas as formas, né? Daí ele vai e rasga literalmente a Constituição ao votar a favor da reeleição dos presidentes da Câmara e do Congresso, Maia e Davi. Depois ele volta a desrespeitar a Constituição ao prender um deputado federal. Lembrando que o meu pedido de impeachment não tem nada a ver com o caso do deputado federal Daniel Silveira, porque ele errou, ele extrapolou, ele passou da primeira página. Então eu não me baseei em prisão. Boa. Apenas disse que para prender um deputado você tem que respeitar um artigo que se chama 53, que é o direito inviolável da liberdade de expressão, exceto se ele passar da bola. Aí você entrega o caso para a Câmara e ela passa por o Conselho de Ética
para caçá-lo ou não em função do que ele falou ou do desrespeito dele a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, prendê-lo de imediato, não. Então, esse aqui é um resumo, a questão das fake news, tudo, é um resumo do que ele fez, do comportamento dele. Foi realmente uma puxada de capivara, né? Daí ter sido considerado o pedido de impeachment mais embasado. Eu ouvi juristas aí de São Paulo, daquela época que você acompanhou, triste, da minha carreira na Band, na Rede TV, que tinha processo toda hora contra mim. Portanto, eu tive o orgulho de ser defendido pelos melhores juristas do Brasil, e eu fiz questão de que eles, né, analisassem o texto, mudassem, fizessem alteração, para que a própria Advocacia Geral do Senado não veja nada de errado no pedido de impeachment. E do jeito que o Alexandre de Moraes se comporta, ele já merecia impeachment já há algum tempo. Antes dele merecia o Gilmar Mendes. Depois do Gilmar Mendes, não há nenhuma dúvida que ele e Lewandowski são as figuras mais tristes. Mas, Cajuru, mas isso nunca aconteceu no Brasil, né? Do impeachment de ministro. Na história do Brasil. Infelizmente não, Emílio. Nunca aconteceu. Tem mais de 20, Emílio, pedidos de impeachment engavetados no Senado Federal. E por que engavetados? Por causa de rabo preso. Quando eu pedi o impeachment do Gilmar Mendes e fui um dos primeiros a assinar a CPI da toga, o que fez o ex-presidente Davi Alcolumbre? Ele literalmente negociou com o Supremo Tribunal a vida dele. Eram 2 investigações graves contra ele no Amapá, perfeito? E ele simplesmente arquivou os nossos pedidos e o Supremo fez o quê? Arquivou as investigações contra ele. Esse é o famoso toma lá da cá que aconteceu sempre. É o Brasil que vocês falaram, que nós, infelizmente, ficamos envergonhados todos os dias. Ô Cajuru, e você, eu queria perguntar, também sou seu fã, assistia muito você na época do esporte, sou um fã incondicional de você. Eu queria saber agora do Cajuru, que você tá pegando o impeachment, eu já vi muitos ataques de você com o Gilmar Mendes, você tá mexendo ali com uma alta cúpula incrível. Eu queria saber de você, não do senador, da pessoa física, se você teme alguma represália, você já teve alguma chamada, queria saber de você, de tudo isso que você tá articulando. Então, Marinho, uma vez eu fiz o programa Pânico, entre tantos, com o Emílio, a equipe, e eu falei algo que eu não esqueço até hoje, eu tenho no meu arquivo gravado. Eu não tenho medo de rigorosamente nada, perfeito? Eu sou apóstolo Paulo, Filipenses, entendeu? Morrer é lucro, viver é Cristo. Morrer é como antes de nascer. Então, quem viveu em Goiás, e o Emílio sabe melhor do que vocês, tudo que eu vivi, mulher violentada, mulher que eu falo esposa violentada, rádio caçada, tudo isso foi quando eu fui para a Rede TV e virei amigo de toda a equipe do Pânico, porque nós trabalhávamos juntos, e ali eu tive apoio dos meus amigos, dos meus irmãos, do Alberico, que era o diretor, porque a minha esposa teve que ir embora para Nova York, para os Estados Unidos, porque ficou traumatizada, evidentemente, né? Uma violência daquela, cometida pelo ex-governador Marconi Perillo. Então, de tudo que eu passei, eu não tenho medo de nada, e eu não sou mentiroso, como muita gente que fala assim, eu estou sendo ameaçado. Marinho, se você está sendo ameaçado, você tem que provar, porque você tem um telefone que grava. Se o sujeito está te ameaçando, grava, e depois mostra para a imprensa. Aqui, gente, a voz dele, me ameaçando de morte, né? Se o sujeito está te ameaçando de outra forma, prove. Então, a única coisa que aconteceu comigo, em relação à ameaça, que não foi ameaça, foi claramente, e que o Emílio acompanhou também, foi perda de emprego por causa de censura, literalmente, porque a minha cabeça foi pedida. O Emílio lembra, vocês são jovens, talvez não se lembram. E eu fui demitido ao vivo em 2004, pela Band, em junho, naquele jogo Brasil e Argentina no Mineirão, a pedido ou a mando do hoje deputado, que virou representante das relações exteriores na Câmara, pasmem,
Aécio Neves. Sim, foi uma bela treta. Ele falou ao vivo, você lembra? Isso aí polemizou. Isso aí foi na entrada do estádio, né? Isso, ele tava Foi falando, aquele- metendo pau. A gente eu lembro. Ô, Cajuru, você pode tomar um break? Depois eu quero fazer uma pergunta. Eu preciso pagar um break aqui pra rede, que eu tô atrasado e os caras brigam comigo. Você sabe como é que é, né, Cajuru? Brigam muito. Mas fica aí mais um minutinho, a gente volta já já. Sem com Jorge censura. Cajuru. Meu amigo, meu irmão aí, Estamos aqui velho. falando Grande Cajuru. sobre o pedido de... E vamos ver quando isso vai rolar. Você é meu Isso. irmão, velho. Quando isso vai rolar. Cajuru Depois do é bom. intervalo Daqui a tem pouquinho a mais gente aí. volta com o Cajuru aqui na programação da Jovem Pan. O Instagram dele é @senador Cajuru. Já já a gente volta. Isso aí, velho. Sai daí não, aguarde. Meu irmão. Tomar uma cachaça junto. Olá, bem-vindos ao Drops da Pan. A sua...
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre no programa de hoje, senador Jorge Cajuru está aqui com a gente. O Instagram dele é senador Cajuru com K. Para você entra lá e estamos falando aqui sobre impeachment. Tudo isso. Estou aqui falando sobre política e tal. Mas você vê, né, Cajuru? Você vê, cara, esse ultimamente, tem a pandemia, o povo tá puto, né? Você tem ideia, mesmo que você tá aí em Brasília, você tem que estar aqui para ver o que a turma tá brava. A turma tá brava. A turma tá decepcionada, Cajuru, porque os caras lá, soltaram todo mundo, Cajuru. Foi. Isso. Soltaram todo mundo e agora vai ter que devolver o dinheiro, Cajuru. É verdade. Você imagina a cabeça da galera. Você imagina quantos anos que tá isso aí? Vai, prende, fala, pô, agora o Brasil vai. E a grana. Agora vai ser legal. Pegou o dinheiro. Você imagina amanhã soltos Sérgio Cabral e Eduardo Cunha, depois de Lula. Posso aproveitar sobre esse assunto? Não, eu só queria avisar ao público da PAN que com exclusividade eu reservei para vocês, pela gratidão que tenho ao programa. Emílio, o presidente Bolsonaro me enviou um vídeo ontem, muito grave, às 20h56. Eu já estava dormindo ontem, eu não passei bem, acabei dormindo mais cedo. E só fui vê-lo 00:30, não liguei para ele, claro. Apenas respondi para ele. Mas ele me mandou um vídeo aqui, com provas, com todos os flagrantes, que eu quero passar para vocês daqui a pouco, porque eu não sei se isso está acontecendo aí em São Paulo ou em outras capitais também. É muito preocupante. É sobre vacinação. Eu quero daqui a pouco, quando vocês quiserem, colocar à disposição de vocês esse vídeo que o presidente Bolsonaro me enviou. Tem muita máfia, tem gente que tá dando migué na vacinação. Bom, tô curioso pro vídeo do Cajuru. Cajuru, é o seguinte, você é um cara que tá aí de dentro, a gente confia muito na parte quanto você é autêntico. Eu queria que você fizesse um raio-x sobre o Sérgio Moro. O que aconteceu com a Lava Jato? O Sérgio Moro, que era o herói, todo mundo gostava dele, foi lá, entrou no governo, daí teve a história com o Bolsonaro. Você consegue fazer um raio-x do que aconteceu com o Moro e qual que é a sua opinião sobre tudo que aconteceu? Teve interferência, não teve? Você que tá aí dentro. Bom, o primeiro, em relação ao trabalho dele como juiz, você não tem muito a discutir. Ele acertou muito, mas também errou, né? Tivemos momentos espetaculosos, desnecessários. Eu penso um pouco semelhante ao que o Ciro Gomes disse dias atrás, que para ele, o Lula, na questão da Lava Jato, pode até ter algo de inocente, mas que mesmo assim o Lula é desonesto. Opinião do Ciro Gomes. É a mesma minha. Vamos ao Sérgio Moro no governo. Isso acontece, é inevitável. Ele passou a ter uma importância de super-ministro, foi considerado um dos 50 homens mais importantes do Brasil, né? E a forma dele, muito silenciosa, ele não é de ter relacionamento, ele é isolado, ele fica na dele e tal, passou a provocar, evidentemente, no presidente Bolsonaro uma preocupação. Poxa vida, esse cara está aqui para tomar o meu lugar. Ficou pensando o presidente. E faltou diálogo entre eles. Faltou alguém, o próprio vice-presidente Mourão concordou com essa minha opinião dada na tribuna do Senado e na imprensa, que se tivesse havido alguém para chegar e colocar os dois próximos, não teria havido o rompimento, entendeu? Agora, a questão de interferência foi uma declaração dele dada, né, que até hoje ela não foi bem desmentida, só que a Polícia Federal continuou trabalhando. Você não tem como dizer que o presidente Bolsonaro impediu a Polícia Federal de trabalhar, porque ela voltou a prender, seguiu prendendo gente. Precisa prender mais gente? Precisa. Então ficou esse bate-boca desnecessário, que, na minha opinião, só perdeu o Brasil. Mas você não acha que a Carla Zambelli tentou fazer esse papel, ela que foi afilhada dele, até o Moro depois falou que aceitou só ser padrinho de casamento por um puta constrangimento, com aquele lance. Você acha que ela não tentou fazer esse lance de vamos conversar, vamos bater esse papo? Ela tentou, mas ela não conseguiu ser essa intermédia.
mediadora, entendeu? Tinha que ser gente mais... Tinha que ser um vice-presidente, um Mourão, tinha que ser um outro ministro, que na época estava bem com o presidente antes da demissão, o Mandetta, né? Tinha que ser um filho do presidente, né? Um deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, ou o próprio Flávio. Faltou isso. Mas, infelizmente, aquela coisa, né? O nosso amor morreu, mas cá pra nós, antes ele do que eu. Segue a vida, pô. É isso aí, Marinho, você tem... Dória, o governo. Você brigou com o governo, falou do governador Dória, aqui. com calcinha falou apertada? Segundo, você me corrija, falou aqui na Jovem Pan, né? Que o Bolsonaro não se preocupa com o Dória, que o Dória não tem caráter. Mas ele tá aqui e quer falar com você agora. Cajuru, sujeito destemperado, perdendo as estribeiras, atacando a minha honra, me chamando de oportunista e desonesto. É a minha vez, Cajuru. Cajuru, respeite o contraditório, Cajuru. Só um momento. Gostaria de perguntar, antes de mais nada, Cajuru, gostaria de dizer o seguinte. Antes, eu sugiro aqui você usar o meu óculos Oliver People, porque você confundiu o Alba com o Marinho. Agora sim, é o Marinho me representando. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Em relação às últimas polêmicas, Cajuru, que você colocou sob dúvida a paternidade do filho do Túlio e a questão da última polêmica com a Luciana Gimenez. Em que pé ficou isso? Se isso teve alguma consequência para você? E sugiro você tomar a minha maracujina com folhas de hortelã da minha esposa Bia, que vai te fazer bem. Nada que venha de você, eu vou querer. Eu te conheço. E a vacina? A vacina você vai querer. Eu conheço até o seu preço. Você se esqueceu que eu trabalhei contigo na Rede TV por 2 anos, quando você tinha aquele programa Show Business, todo domingo. Você cobrava entrevista. Você vivia disso. Você nunca foi um colunista social, você foi um picareta social. Porque colunista social é aquele que vai em favela, que faz matéria nas regiões mais esquecidas do estado de São Paulo. Você não, você só foi em casa de rico, de milionário, só entrevistou um milionário. Então, a tua história eu conheço muito bem, você não me engana. O que eu aconselhei o presidente Bolsonaro era parar de responder a você. Porque o Fernando Henrique, pelo menos uma coisa, ele tinha razão. A gente deve responder sempre por cima e nunca responder por baixo. Então, um sujeito igual você é desprezível, entendeu? Eu já falei tudo o que eu tinha que falar de você, já cansei, confesso a você. E você é a mesma coisa que Luciana Gimenez. Eu não vou conversar, não vou discutir com mulher de programa, entendeu? Com mulher que fez a vida através de 30 segundos com Mick Jagger. Não merece meu respeito, pronto, acabou. E eu fui processado por ela porque eu falei que ela pensava menos do que essa mesa aqui. Perfeito? E eu fui injustiçado, porque quem tinha que me processar era a mesa. Eu ofendi a mesa. Cajuru, e a questão da paternidade do filho do Túlio? A questão da paternidade do filho. Isso é uma bobagem, isso é um assunto de 28 anos atrás, que programa de fofoca sem audiência levantou, usando o meu nome porque eu estou no Senado. Isso já foi esclarecido 28 anos atrás. Eu não sou o pai dela só porque ela usa óculos e é estrábica, eu sou o pai dela. Então eu sou pai de um monte de criança. Pai do Cerveró também. Não tem nada a ver, ela parece com o pai. A Eu cara vou te do pai, vacinar, Cajuru. Vou te vacinar. Ô, Cajuru, a mãe que fez a confusão e acabou. deixa eu falar uma coisa pra você. Os caras voltam nesses assuntos, 100 anos atrás. Eu quero saber o seguinte, ontem veio aqui o Van Hatten aqui, ele esteve aqui, eu achei ele meio desanimado. Tava triste. Muito. Tá desanimado. Triste. Tá desanimado. Tá. Como é que você tá? Eu digo em relação, eu sei, a gente tá no meio de uma pandemia, tá todo mundo apavorado, todo mundo com medo, mas eu acho que daqui a pouco isso aí vai se assentar. A humanidade sempre passa, a gente sempre dá um jeito de passar por tudo. Eu digo em relação ao futuro, como é que você tá vendo o futuro do Brasil, esse rolo todo, a Lava Jato que voltou para trás, o papai que voltou, o Barba voltou, é verdade. já tá no, pode ser que o Barba dando discurso, no final saiu bonito, fez ele aí, ó. Fez aquele discurso, tal, não sei o quê. Falso, caramba. Isso. Mas vão devolver meu dinheiro. Democracia sim, não tem jeito. Como é que você tá vendo o Brasil para frente? Bom, o pessimista, Emílio, é sempre infeliz. O mundo pertence aos otimistas.
pessimistas são meros espectadores. Agora, eu vi o Marcelo ontem, e por respeito a ele, eu entendo o que ele está passando, que é o mesmo meu. Eu voltei a fazer psicanálise com o Dr. Arnaldo Madruga de Belo Horizonte. Vamos começar por videoconferência, ele virá em Brasília de vez em quando, porque ele que baixou a minha bola quando eu estava também nessa fase de depressão, que foi por causa do diabetes. Eu cheguei a pesar 62 quilos, enfim, entrei realmente numa deprê danada. A deprê hoje é pelo que acontece no dia a dia do Brasil, né? Nas sessões do Senado, você participa de atitudes que você tem vontade realmente de brigar, porque aquilo parece um manicômio, né? Às vezes parece até um prostíbulo, com todo respeito às primas que são mais éticas do que muita gente. Eu não generalizo, porque tem gente boa no Congresso. Agora, é muito preocupante em função de tudo. Aqui em primeira mão eu te falo, o vídeo que o presidente Bolsonaro me enviou de vários flagrantes com profissionais da saúde não aplicando a vacina nas pessoas. Sim. Ou seja, disse o Daniel, dando migué. Isso aí. E o presidente me escreveu, Cajuru, isso é porque querem me culpar, querem desgastar a minha imagem. Aí, quando eu coloquei isso hoje nas redes sociais, muita gente de São Paulo falou assim, não, Cajuru, é o contrário. Aqui em São Paulo está acontecendo isso porque querem desgastar a imagem do João Dória. Mas, gente, isso é vida. Como é que você tem a coragem de vacinar uma pessoa e não ter nada na vacina? Deus. Assustador. Que ponto nós chegamos? Assustador esse vídeo. E revoltante, quer dizer. Então, profissionais da saúde que a gente lutou aqui no Senado em votação, quanto a seus salários, quanto a justiça de valorizá-los, né, pelo trabalho deles, por tudo que cada um passa. É claro que isso é uma minoria, mas é uma minoria que incomoda demais. A outra coisa é o seguinte, partido político. Partido político não tem coragem de cortar na própria carne. Não tem. Eles não abrem mão. Eu vou dizer para vocês aqui em primeira mão. Tem partido de esquerda aqui em Brasília que tem sede que parece um palácio, com 4 andares, com um almoço, com um restaurante, com o presidente do partido tendo direito a morar em mansão no Lago Sul, com direito a carro preto com motorista. Isso é dinheiro de quem? De vocês, do contribuinte. É o famoso fundo eleitoral. Nós propomos, eu fui um deles, para que abrisse mão do fundo eleitoral para a pandemia. Quem aceitou? Ninguém. Entendeu? Então eu peço, inclusive, por fineza a vocês aí, que vocês vão estar me prestando uma colaboração que ninguém hoje na imprensa até hoje fez. Entrem aí os computadores no portal de transparência do Senado Federal. Portal de transparência do Senado Federal. Nesse mandato todo, 2 anos e 3 meses, vejam o senador Cajuru se ele gastou 1 centavo. Eu fui o único a abrir mão de tudo. Até café no meu gabinete eu não aceito, porque lá não é cafeteria. Cada um quer tomar o seu café, que paga ou que compra uma máquina e leve para o gabinete. Por quê? Porque os privilégios são revoltantes. Cada senador tem direito a R$ 9.800 por mês para gastar com correio. No mundo digital, com WhatsApp, com e-mail, você precisa de carta para quê? Então, eu tenho todo o respeito ao Partido Novo. Mas ontem, e ainda mais ao Marcel, eu adoro ele, mas ontem, do jeito que o Marcel falou, deu-se a impressão que ele gastava 0. Não é verdade. Entra no portal de transparência dele, ele gasta muito pouco, gastou muito pouco nesses 3 anos. Mas ele gastou. Aqui está. Entrem no meu, Jorge Cajuru, Senado Federal, e vejam se eu gastei 1 centavo. E quando gastei café, eu reembolsei, simplesmente. Porra, você também tá exagerando, hein, Cajuru? Você pode gastar com uma empada, comer um mousse. Chequei aqui, o Marcel gasta 3 mil, 4 mil, que é pouco perto dos parques. Não. Da cota parlamentar. Da verba indenizatória, ele gastou na verba indenizatória R$ 168.065,94. Mas esse ano...
43.335,47, perfeito? Com o escritório político, 53.500, o escritório parlamentar, divulgação de atividade parlamentar, para que isso? 16.040, combustível 11.874,01, assinatura de jornais e revistas 2.297, táxi 2.218, aluguel de carro 1.039, ele recusa auxílio moradia, recusa moradia funcional. Então, ele gastou muito pouco. Eu estou elogiando ele aqui. Eu só estou dizendo que não é verdade que o Partido Novo gasta zero. Zero não. Boa. Zero entra aí e pega. Ô, Cajuru, rapidinho. Desculpa te atrapalhar nisso. Teve a história lá ele falou do Bernardinho, segunda via. Aqui a gente tá falando, enchendo o saco, Chapa Nova. Tudo bem, então falando do Lula e Bolsonaro. Tem outro nome que você acha para 2022? Como é que você acha que vai ter essas eleições aí? O que vem na tua cabeça? E eu queria que você falasse dos nomes, né? Uma hora é o Luciano Huck, tem o Ciro. Queria que você falasse de cada um, o que você acha deles e se tem essa possibilidade da nova chapa. Tomara que o Luciano Huck aceite a proposta da Globo e vá encher o nosso saco domingo. O meu não, porque eu não vou ver. Eu já não vejo o Faustão, que ganha 3 milhões para usar 3 palavras. Ô louco, meu. Porra, meu. Ou tanto no profissional como no pessoal. Essa fera. É essa a realidade. Né? Comunicador do Brasil, eu que trabalhei com Flávio Cavalcante, trabalhei com Silvio Santos, tenho que aguentar Faustão. E aguentar Luciano Huck vai ser pior ainda. Então que ele vai cuidar do caldeirão dele, da Angélica, e não entra na política porque não tem nenhum preparo, não se preparou para isso. Isso não é brincadeira. Você tem um político preparado que não consegue ganhar a eleição porque há rejeição pelo nome dele, porque ele fala mesmo rasgado, que é o Ciro Gomes, mas você não pode discutir a qualificação dele em qualquer assunto que você quiser propor para ele, né? Sobre o Bernardinho é a mesma coisa, gosto do Bernardinho, adoro o Bernardinho. Agora, qual o preparo dele? Ele se preparou para ser treinador de vôlei exemplar, mas para ser presidente da República, você foi para o exterior, você analisou a economia mundial, você analisou exemplos de países em educação, em meio ambiente. Então, desculpa, Daniel, não há um nome. Não tem. Por enquanto está esse duelo, que é um Fla-Flu, o Brasil virou um Fla-Flu. De novo. Eu não sei se o Emílio e você têm consciência. Eu tenho consciência de informação de casais amigos meus de infância que se separaram por causa de Bolsonaro e Lula. Muita gente. Sim. Ao ponto que chegamos. A esposa se separou depois de 20 anos de casamento. Graças a Deus. O cara inventou isso também. Olha que loucura que nós chegamos. É a loucura que nós chegamos. Então, por enquanto, há esse duelo que é muito triste para o Brasil. O Brasil precisa de um terceiro nome, até para disputar com eles. E aí, nas urnas, vamos ver o que vai acontecer. Agora, vai você, meu. Só ter 2 nomes não dá, né? Vai você, Mas você Cajuru. sabe, né, Cajuru, que o cara, ele precisa ter... Não, você precisa ter apelo popular. Sim. E são 2 caras com muito apelo popular. Sim, exato. Você tem de um lado o Bolsonaro, que tem um puta apelo popular, e do outro lado o Barba, que também tem outro apelo popular. Então é muito difícil aparecer alguém aí, que é o Marinho, tem a chapa dele. Com ousadia e alegria. É difícil você ter um nome Péricles. que vai entrar na terceira. Que tem esse carisma. Será que tem um nome que tem esse carisma? Dá tempo, né? Isso, Marinho tem o carisma, mas é verdade, o Emílio falou tudo. 50% da população brasileira tem a definição, hoje, para mim, 30% Bolsonaro, 20% Lula. Né? Agora, nós temos mais 50%. E esses outros 50%? Vamos escolher Marinho. Fala o nome aí, pô. Então, mas você... Fala o nome. Fala não o tem nome, Cajuru. Não tem esses nomes. Fala aí. Pô. Luciano Huck. Moro. Sabe Sabe o que tem também? Tem tempo, Emílio. Tem tempo. O Marcel Van Hatten é um grande nome. Não, você tá brincando. Super gente fina, mas o Marcel? Ninguém conhece. Ninguém conhece. Loirão. Ainda é Gente novo fina. também. Ninguém conhece. Apelo popular. Mas se ele conseguir um apelo popular, ele pode. Gentili. O que você acha do Gentili? Gentili é o programa dele, eu adoro ver o programa dele, morro de rir. Mas ele ser presidente da República, eu vou morar no Paraguai. Ah, velho, tá de brincadeira. Eduardo Leite. Ô, Cajuru, você não acha... Eduardo Leite.
O Eduardo Leite é um grande nome. Não sei nem quem. Luiz Helena. O do Sul lá, o Flávio Gaúcho? Dino. E o Flávio Dino? Tem chance de estar no... É o player? O Flávio também é bom, embora tenha tido um momento infeliz em declarações recentemente, mas é indiscutivelmente um homem que tem preocupação com a educação, que para mim é prioridade, o resto é perfumaria. Você não pode descartá-lo. Agora, é o que o Emílio falou. Falta a esses nomes apelo popular. Eu pergunto a vocês. Exato. Se fizerem uma pesquisa aqui no Pânico agora, quantos conhecem Flávio Dino? Quantos conhecem Eduardo Leite? Eduardo Leite, não sei nem quem é. E o Mandetta que teve exposição ao longo da pandemia? O Mandetta pode ser um grande nome se houver um desgaste do Jair Bolsonaro. Se o presidente chegar no ano que vem e estiver mal, não tenha dúvida que ele tem 2 nomes perigosíssimos contra ele, que lançando a candidatura darão trabalho: Mandetta e Moro. Você acha que Moro e Dória são carta fora do baralho? Ou não? Você acha que Moro e... Dória não existe, gente. Dória tem que tentar a reeleição em São Paulo. Fica quieto aí, Dória. Você vai ser presidente da República pra quê, Dória? Cajuru. As folhas de hortelã te aguardam. Talvez um risoto no Bandeirante. Cajuru, porra, Talvez um bicho, risoto. tava com saudade de você. Eu tava com saudade de você, Cajuru. Eu também, Cajuru. Como é que tá? Me fala uma coisa, como é que tá a sua saúde? Eu não sei mentir, não tá boa, não. É difícil, porque o sujeito diabético e hipertenso, todo dia ele fica mal. E aqui, eu não generalizo. Aqui é uma parte do Congresso Nacional, Emílio, é um chiqueiro. O que eu quero é sair desse chiqueiro sem levar nenhum cheiro. Eu não quero, e garanto a vocês, isso nunca vai acontecer. Eu nunca serei manchete do Jornal Nacional, até porque o Jornal Nacional não gosta de mim, nem se eu morrer ele vai noticiar. Mas aí tudo bem, eu já morri mesmo, quero saber quem que noticiou, né? Mas enfim, eu nunca serei manchete do Jornal Nacional, Polícia Federal nunca irá na minha casa às 6h30 da manhã, eu vou deixar um legado. Você gentilmente disse aí o meu Instagram, @senadorcajuru, o facebook.com/Cajuru Goiás. Entrem, vejam, eu sou campeão de projetos, são 252 projetos IPEX, são projetos da área da saúde. Eu criei o Centro Diabético, o primeiro do Brasil, já são 2 em Goiás, que são referências nacionais. Viabilizei 2 hospitais do câncer em Goiás e agora mais 2. Portanto, o meu investimento todo é na saúde. Eu fiscalizo todo o dinheiro que eu mando. A minha equipe vai lá e filma e cobra do prefeito. Pede para a população ver para onde o dinheiro está indo. Portanto, eu não mando dinheiro para qualquer prefeito, para qualquer motivo. Eu invisto só na saúde. E aqui uma notícia em primeira mão: São Paulo vai ter o seu centro diabético através da prefeitura. Ontem fiz uma videoconferência aí com 4 parlamentares de São Paulo que vão a Goiânia conhecer o Centro Diabético de Goiânia, que é um modelo nacional, porque essa doença, vocês sabem, é a 3ª que mais mata no mundo e as 2 anteriores são provocadas por ela, AVC e hipertensão. Então, nunca um governante se preocupou com diabetes, e aí eu reconheço o presidente Bolsonaro, porque com 4 meses de governo eu procurei e falei do diabetes, e ele, sensibilizado, disse: lança o projeto que eu sanciono. E ele sancionou. O projeto hoje é nacional, no SUS tem atendimento desde a prevenção para o diabético, e concordou com a criação de centros diabéticos no estado de Goiás, e agora outras cidades do Brasil inteiro querem fazer: Ribeirão Preto, Santos, Campinas, e ontem chegou a vez de São Paulo. Então eu saio do meu mandato dia 1º de janeiro de 2027, porque eu apresentei um projeto para o fim da reeleição. Se sou contra a reeleição, portanto, eu não vou continuar. E vou cuidar da minha vida. Eu vou estar com 67 anos de idade e vou esperar vocês para a gente... Jogar sinuca. A gente ouvir Nina Simone, ouvir B.B. King, lá em Búzios, onde eu quero viver uma vida tranquila, recebendo os meus amigos e amando a minha mulher, dizendo para ela toda hora: eu te amo, porque Shakespeare dizia: quem você gosta, diga toda hora eu te amo, porque pode ser a última vez. É isso aí. Cajuru, obrigado pelo papo. Valeu, obrigado por você ter atendido a gente. Tá com saudade de você. Espero passar logo essa pandemia pra gente se encontrar aí ao vivo. Obrigado, senador Jorge Cajuru. Mais uma vez você tem... Mais uma vez Oi, pode falar. Senador, não, teu amigo, teu admirador, né? Você está entre os 3 maiores comunicadores do Brasil, na minha opinião. Seja rádio, seja televisão. A história que você tem de 30 anos no jornalismo te dá essa credibilidade e te dá o direito
de não parar. Nós precisamos de profissionais como você, de gente que monta a equipe como você monta. O rádio precisa, o Tutinha sabe disso. Então eu que agradeço pelo espaço, Deus e saúde para você, para toda a tua família, que há tanto tempo a gente não se vê, a gente se vê em restaurantes. E a todo o seu público, muitíssimo obrigado, agradecidíssimo mesmo, de coração. E estou aqui ao dispor de vocês, porque alguns eu amo e outros eu admiro. Beijo. Valeu, Cajuru. Então o Instagram do Cajuru é Instagram e o Twitter, Senador Cajuru. Entra lá e você vai ter o contato direto com o Cajuru. Obrigado, Cajuru. Um abração pra você. Obrigado, beijo, velho. Cajuru conversou com a gente. Demais, Cajuru. Agora eu quero falar o seguinte, você já sabe que tem aquele papo, né? Quem avisa, amigo é.